Bom dia, abençoada seja a nossa quinta-feira. Hoje eu vou ler os versículos do Salmo 118 antes da leitura. Salmo 118, versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O Senhor está comigo, não temerei. E o 14. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Amém. Gênesis 39. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu. E ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou suas vestes comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando ele, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora.
E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras da mulher, que lhe falava dizendo, conforme estas mesmas palavras fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele sua benignidade. Lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei egípcio e o padeiro contra o Senhor e o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro, e entregou-os à prisão, à casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação de seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que é que eles estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo, porque estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhes, eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão do faraó. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Baixa, filho. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme no costume antigo quando eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto de todos havia manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de todos da minha cabeça. Então respondeu José e disse, essa é a sua interpretação. 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti. Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento do Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro e a cabeça do padeiro no meio dos servos,
e fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro e deu o copo à mão do faraó. Mas o padeiro foi enforcado como José havia interpretado. O copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém. Abençoado seja o nosso dia. Que essas palavras possam ser o alimento que cada um de nós precisa no dia de hoje. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu zelo. Obrigada. Amém. Abençoado dia de todos.